Deus quer libertar sua mente da confusão. Pare de ceder ao peso do esgotamento. Você já reparou como, em muitos dias, a sua mente não está exatamente cansada, mas confusa? Não é só falta de descanso físico. É uma sensação de excesso por dentro. Pensamentos demais, responsabilidades demais, expectativas demais. Você dorme, mas acorda com a cabeça pesada. Cumpre tarefas, mas sente que nada se organiza de verdade. Parece que tudo está fora do lugar ao mesmo tempo. E o mais estranho é que quando alguém pergunta como você está, a resposta automática sai pronta. Estou bem. Só que lá dentro existe um ruído constante, um barulho que não se cala, uma pressão que não tem nome, mas pesa. Essa confusão mental não aparece de repente. Ela se instala devagar, quase imperceptível, um acúmulo silencioso de coisas não resolvidas, decisões adiadas, emoções engolidas e cansaços ignorados. E você vai seguindo, tentando dar conta, tentando ser forte, tentando manter tudo funcionando, sem perceber que está cedendo aos poucos ao peso do esgotamento. Existe uma diferença grande entre estar cansado e estar sobrecarregado por dentro. O cansaço físico se resolve com descanso. A confusão da mente não. Ela continua ali mesmo quando o corpo para. Ela aparece no silêncio da noite, quando você deita e o pensamento não desacelera. Aparece quando você tenta orar, mas a mente pula de um assunto para outro. Aparece quando você precisa tomar uma decisão simples e ainda assim sente um bloqueio, como se tudo estivesse embaralhado. Essa confusão não significa fraqueza espiritual. Significa que algo está fora de alinhamento. E muitas vezes você não percebe porque aprendeu a funcionar assim. Aprendeu a viver em modo de sobrevivência emocional. Aprendeu a normalizar o excesso. Aprendeu a achar que estar sempre cansado por dentro faz parte da vida adulta, da responsabilidade, da fé madura, mas não faz. A confusão mental é um sinal, um alerta, um pedido de atenção que vem de dentro. E ignorar esse sinal não te torna mais forte, só te torna mais exausto. O problema é que, enquanto você tenta resolver tudo ao redor, vai deixando sua própria mente em segundo plano. Vai empurrando para depois aquilo que precisa ser cuidado agora. Vai cedendo. Cedendo às demandas externas, cedendo às expectativas alheias, cedendo à pressa, cedendo à culpa de parar. E cada vez que você cede, algo dentro de você vai ficando mais cansado. Não cansado de fazer, mas cansado de sustentar. Sustentar uma rotina pesada, sustentar uma postura forte, sustentar uma fé que muitas vezes está tentando sobreviver no meio do caos interno. Você já percebeu como a confusão mental quase sempre vem acompanhada de culpa? Culpa por não dar conta, culpa por não sentir paz, culpa por não conseguir descansar, culpa por achar que deveria estar melhor do que está. E essa culpa só aumenta o peso. Porque além de cansado, você começa a se cobrar. Além de confuso, você se julga. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais confuso, mais você tenta se esforçar. Quanto mais esforço, mais cansaço. Quanto mais cansaço, mais confusão. E no meio disso tudo, você continua funcionando. Continua trabalhando, cuidando, servindo, ajudando, resolvendo. Por fora, ninguém imagina o que acontece por dentro, mas Deus vê, e Ele não ignora o que você tenta esconder até de si mesmo. A confusão mental não surge porque você é fraco. Ela surge porque você ficou tempo demais tentando sustentar coisas que não eram para você carregar sozinho. Surge porque você cedeu além do limite, porque disse sim quando precisava dizer não, porque permaneceu em ambientes que drenam sua energia, porque manteve diálogos internos que te desgastam, porque tentou ser tudo para todos e esqueceu de cuidar do lugar onde Deus fala com você. A mente confusa é um território sobrecarregado, e território sobrecarregado não consegue ouvir direção com clareza. É por isso que decisões começam a pesar mais do que deveriam. É por isso que você se sente travado.
É por isso que a fé, que antes trazia descanso, agora parece exigir esforço. Talvez você tenha aprendido a espiritualizar o esgotamento, a achar que esse peso faz parte do processo, que essa exaustão constante é sinal de comprometimento, que essa mente sempre acelerada é consequência de responsabilidade. Mas Deus não te chamou para viver confuso. Ele não te chamou para viver em estado permanente de desgaste interno. Ele não te chamou para sobreviver espiritualmente, mas para viver com clareza. Existe uma diferença entre atravessar fases difíceis e permanecer preso nelas. E uma das formas mais sutis de aprisionamento é a confusão da mente. Porque quando tudo está confuso, você perde a referência, perde a capacidade de discernir o que é prioridade, perde a sensibilidade para perceber o que está te adoecendo. E aos poucos, vai se acostumando com um nível de peso que não deveria ser normal. O esgotamento começa quando você vive muito tempo no automático, quando responde sem refletir, quando aceita sem processar, quando segue sem pausar. A mente não foi criada para funcionar sem descanso emocional. Ela precisa de ordem, precisa de silêncio, precisa de verdade. E quando isso falta, a confusão se instala. Você começa a pensar demais e sentir de menos. Começa a analisar tudo e ouvir pouco o que acontece dentro. Começa a viver reagindo, não escolhendo. E viver assim cansa. Cansa porque você está sempre tentando se ajustar a algo externo, em vez de se alinhar por dentro. E Deus se importa profundamente com esse alinhamento. Porque é na mente que muitas batalhas são travadas antes de aparecerem na vida prática. Talvez você esteja tentando resolver sua confusão com mais esforço, mais organização externa, mais atividade, mais compromissos, mais tentativas de controle. Mas confusão não se resolve com aceleração. Confusão se resolve com clareza. E clareza não nasce da pressa, nasce do alinhamento. Deus não trabalha no ruído, Ele trabalha no entendimento. E enquanto sua mente estiver sobrecarregada, você vai ter dificuldade de perceber o que Ele já está tentando te mostrar. Não porque Deus não fala, mas porque o barulho interno abafa a voz que traz direção. E esse barulho, muitas vezes, é alimentado por ceder demais, ceder à pressão, ceder ao medo de decepcionar, ceder à necessidade de manter tudo funcionando, mesmo às custas da própria saúde emocional. Você não precisa se sentir culpado por estar confuso, mas precisa ser honesto. Honesto consigo mesmo. Honesto diante de Deus. A confusão é um convite ao cuidado. Um chamado para parar de fingir que está tudo bem. Um sinal de que algo precisa ser reorganizado por dentro. E essa reorganização começa quando você reconhece que não dá mais para continuar cedendo ao peso do esgotamento. Que não dá mais para tratar como normal aquilo que está te drenando. Que não dá mais para sacrificar sua mente em nome de expectativas externas. Deus quer libertar sua mente da confusão, mas essa libertação começa quando você decide não ignorar o que está acontecendo dentro de você. Existe um ponto em que continuar funcionando deixa de ser virtude e passa a ser negação. Você segue, mas já não sente leveza. Cumpre, mas já não sente propósito. Ora, mas já não sente descanso. E isso não significa que sua fé acabou. Significa que sua mente está pedindo socorro. E Deus não despreza esse pedido. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele não exige mais esforço. Ele convida ao descanso. Um descanso que começa na mente. Um descanso que começa quando você para de ceder. Quando você para de se violentar emocionalmente para manter tudo em ordem. Quando você aceita que não precisa carregar tudo, resolver tudo, sustentar tudo. Talvez você tenha aprendido a confundir paz com ausência de conflito, a confundir maturidade com silêncio forçado, a confundir fé com resistência constante.
Mas paz não é ausência de peso, é presença de alinhamento. E alinhamento começa quando você permite que Deus organize aquilo que está confuso dentro de você. Mas Ele não faz isso à força. Ele respeita seus limites, Ele espera sua permissão. E essa permissão começa quando você reconhece que está esgotado por dentro. Não como quem se vitimiza, mas como quem decide parar de se abandonar, parar de ceder além do que é saudável, parar de tratar sua mente como um lugar secundário. Você não precisa chegar ao colapso para admitir que algo não vai bem. Não precisa perder tudo para perceber que estava pesado demais. Deus quer te libertar antes que a confusão vire endurecimento, antes que o esgotamento vire amargura, antes que o cansaço vire distância espiritual. E essa libertação começa com um simples, mas profundo movimento interno. Parar, respirar, reconhecer, entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Confia que Deus sabe reorganizar aquilo que você já não consegue mais manter em ordem sozinho. Talvez, enquanto você ouve isso, algo dentro de você esteja se identificando, uma sensação de "é exatamente isso". Se for o caso, não ignore, não empurre para depois, não racionalize demais, apenas reconheça. Reconheça que sua mente precisa de cuidado, que você precisa parar de ceder ao peso do esgotamento, que existe uma confusão que não é falta de fé, mas excesso de carga. E Deus não se agrada quando você se destrói, tentando provar fidelidade. Ele se agrada quando você confia o suficiente para descansar. Descansar não é parar de viver, é parar de lutar contra si mesmo. Essa é apenas a primeira parte dessa conversa. Porque a confusão da mente não nasce do nada. Ela tem raízes, tem padrões, tem escolhas repetidas. E para que a libertação seja real, essas raízes precisam ser compreendidas, não com acusação, mas com clareza, não com pressa, mas com verdade. Na próxima parte, vamos olhar mais de perto para aquilo que alimenta esse esgotamento silencioso, para as concessões diárias que parecem pequenas, mas custam caro, para os hábitos emocionais que mantêm sua mente sobrecarregada, e aos poucos permitir que Deus revele o caminho de saída. Um caminho que não passa por mais esforço, mas por mais alinhamento. Por agora, apenas fique com isso. A confusão que você sente não é o fim. É um sinal. E sinais existem para direcionar, não para condenar. Deus quer libertar sua mente da confusão. E essa libertação começa quando você decide parar de ceder ao peso do esgotamento e permitir que Ele cuide do que você tentou sustentar sozinho por tempo demais. A confusão da mente não aparece do nada. Ela é construída aos poucos, em camadas. Cada vez que você cede além do que é saudável, algo se acumula por dentro. Cada vez que você ignora um limite interno, algo fica desalinhado. E o mais perigoso é que quase nunca parece grave no início. Parece maturidade, parece responsabilidade. Parece amor, parece fé, mas com o tempo, aquilo que parecia virtude começa a cobrar um preço alto demais. O esgotamento não vem como um choque, vem como um desgaste contínuo. Você não percebe o momento exato em que passou do ponto, só percebe quando já está pesado demais para ignorar. Grande parte da confusão mental nasce da necessidade constante de se adaptar. Adaptar discurso, adaptar postura, adaptar reação, adaptar expectativas. Você vai se moldando para manter o ambiente estável, para não gerar conflito, para não decepcionar, para não parecer difícil. E enquanto ajusta tudo ao redor, vai se afastando de si mesmo, vai silenciando desconfortos legítimos, vai engolindo percepções importantes, vai normalizando situações que te drenam. E esse processo cansa. Cansa porque você está sempre em estado de alerta, sempre calculando, sempre antecipando reações. A mente não descansa quando vive assim. Ela permanece tensa, mesmo nos momentos de pausa.
Talvez você tenha aprendido que ceder é sinal de sabedoria, que abrir mão é sinal de maturidade, que suportar é sinal de amor. E em muitos contextos, isso pode até ser verdade. Mas existe uma linha invisível entre ceder por escolha e ceder por medo, entre abrir mão por consciência e abrir mão por culpa, entre suportar uma fase e suportar uma estrutura que te machuca. Quando essa linha é ultrapassada, a mente começa a entrar em confusão, porque lá no fundo, você sabe que algo não está certo, e ignorar essa percepção interna gera um conflito silencioso, um conflito entre o que você sente e o que você faz, entre o que você precisa e o que você entrega, entre o que você acredita e o que você aceita. Esse conflito interno é exaustivo. Ele consome energia emocional o tempo todo. Você pode até não perceber conscientemente, mas seu corpo sente. Sua mente sente. Sua fé sente. Porque viver desalinhado cobra. Cobra na forma de ansiedade. Cobra na forma de irritação sem motivo claro. Cobra na forma de dificuldade de concentração. Cobra na forma de uma sensação constante de peso, mesmo quando tudo parece estar sob controle. O problema é que quando você se acostuma a viver assim, começa a achar que isso é normal, que todo mundo vive cansado por dentro, que todo mundo está confuso, que faz parte, mas não faz. A confusão mental também é alimentada por uma espiritualização equivocada do sofrimento. Você começa a achar que descansar é falta de compromisso, que dizer não é egoísmo, que estabelecer limites é frieza, que parar é sinal de fraqueza. E, sem perceber, passa a se exigir mais do que Deus exige de você. Passa a carregar pesos que Ele nunca colocou sobre seus ombros. Passa a se cobrar uma performance constante de força, de equilíbrio, de disponibilidade. E isso gera um esgotamento silencioso, porque enquanto você tenta corresponder a uma imagem de maturidade espiritual, vai ignorando a necessidade básica de cuidado interno. Deus nunca pediu que você se anulasse para provar fidelidade. Ele nunca pediu que você se perdesse para manter ambientes estáveis. Ele nunca pediu que você sacrificasse sua mente para sustentar expectativas externas. Mas, muitas vezes, você faz isso acreditando que está agradando a Deus, quando, na verdade, está apenas tentando manter tudo funcionando. E essa confusão entre fé e desempenho é extremamente desgastante, porque você começa a medir sua espiritualidade pelo quanto aguenta e não pelo quanto confia. Começa a achar que descansar é desistir, quando na verdade descansar é entregar o controle. Outro fator que alimenta profundamente a confusão mental é o medo de desagradar. Medo de ser mal interpretado. Medo de ser visto como difícil. Medo de perder pessoas, medo de gerar desconforto. Esse medo vai guiando decisões pequenas, mas constantes. Você ajusta o tom, suaviza a verdade, evita conversas necessárias, aceita situações que ferem, tudo para manter uma paz frágil, construída sobre o seu silêncio. E essa paz custa caro, porque ela exige que você se cale repetidamente contra a própria consciência. E cada silêncio desses deixa um resíduo emocional, um peso que não desaparece, só se acumula. Com o tempo, a mente começa a ficar confusa porque ela vive em contradição. Por fora, você age de um jeito, por dentro sente outra coisa. Por fora você concorda, por dentro discorda. Por fora você sorri, por dentro está cansado. Essa incoerência constante gera desgaste, porque a mente foi criada para operar em alinhamento. Quando pensamento, sentimento e ação caminham em direções diferentes, o resultado é confusão. E não adianta tentar resolver isso apenas organizando a agenda ou descansando fisicamente. O problema não está só no corpo, está na forma como você vem se relacionando consigo mesmo.
Talvez você esteja vivendo um esgotamento que não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de concessões. Concessões emocionais, concessões internas, concessões que parecem pequenas isoladamente, mas que juntas constroem um peso enorme. Você cede no trabalho, cede na família, cede nos relacionamentos, cede consigo mesmo. E aos poucos vai se sentindo esvaziado. Não porque doa demais, mas porque doa sem se preservar. Porque entrega sem filtrar. Porque se adapta sem se respeitar. E isso confunde a mente. Porque lá no fundo, você sente que algo está sendo injusto com você, mas não sabe exatamente o quê. Existe um momento em que a mente começa a resistir. Não de forma clara, mas através do cansaço. A confusão mental é, muitas vezes, uma forma de proteção. Uma tentativa do seu interior de dizer, assim não dá mais. Mas em vez de ouvir esse aviso, você se cobra mais, se força mais, se exige mais. E esse movimento só aprofunda o esgotamento, porque você passa a lutar contra sinais que deveriam ser acolhidos. E Deus não ignora esses sinais. Ele usa esses momentos para te chamar de volta ao centro, para te lembrar que você não foi criado para viver fragmentado. Quando a mente está confusa, fica difícil discernir o que é prioridade. Tudo parece urgente, tudo pesa, tudo exige resposta imediata. Você vive reagindo, não escolhendo, e isso rouba a sensação de direção. Você até se movimenta, mas não sabe se está indo para onde deveria. Essa sensação de estar sempre ocupado, mas nunca em paz, é um sintoma claro de desalinhamento interno. E não é resolvida com mais movimento, mas com mais consciência, com a coragem de olhar para dentro e admitir que algumas coisas precisam mudar. Talvez você tenha medo de mexer nessas estruturas internas, porque isso pode gerar desconforto externo. Pode exigir conversas difíceis, pode provocar reações inesperadas, pode mexer com relações. E esse medo faz você continuar cedendo, continuar se ajustando, continuar se sobrecarregando. Mas o custo de não enfrentar isso é a manutenção de uma confusão que vai te acompanhar todos os dias. Uma mente sobrecarregada não consegue descansar nem quando para. E viver assim não é chamado, é desgaste. Deus se importa profundamente com a sua mente, porque é nela que muitas decisões são tomadas. É nela que a fé é processada. É nela que o medo ou a confiança ganham espaço. Uma mente confusa dificulta o descanso espiritual. Não porque Deus se afasta, mas porque você está tão ocupado tentando manter tudo em ordem que não consegue se aquietar o suficiente para ouvir. E ouvir exige espaço, exige silêncio interno, exige disposição para parar de ceder ao que te esgota. Talvez você esteja tentando resolver sua confusão buscando respostas externas, quando, na verdade, o que você precisa é ajustar a forma como se relaciona com suas próprias necessidades. Talvez você esteja pedindo clareza a Deus, mas resistindo às mudanças que essa clareza exige. Porque clareza quase sempre pede decisão, e decisão quase sempre gera desconforto antes de gerar alívio. Mas o alívio que vem depois é real, não é frágil, não depende de você se calar, depende de você se alinhar. Existe uma diferença entre ser paciente e ser conivente com o que te machuca. Existe uma diferença entre amar e se abandonar. Existe uma diferença entre servir e se esgotar. E discernir essas diferenças é essencial para que sua mente seja libertada da confusão. Deus não te chama para viver em constante autossacrifício destrutivo. Ele te chama para viver em entrega consciente. Uma entrega que inclui cuidado, uma entrega que inclui limite, uma entrega que preserva a fonte. Talvez, enquanto você ouve isso, algumas situações estejam vindo à sua mente, algumas concessões que você vem fazendo, alguns limites que você vem ignorando, algumas decisões que você vem adiando. Se for o caso, não se condene. Apenas observe.
Observe como essas escolhas impactam sua mente. Observe como elas drenam sua energia. Observe como elas contribuem para essa confusão que você sente. Porque a libertação começa quando você enxerga com clareza aquilo que precisa ser ajustado. Não para se acusar, mas para se cuidar. Deus não quer apenas te aliviar momentaneamente, Ele quer reorganizar sua mente. Mas reorganização exige que você pare de ceder ao que te esgota. Exige que você pare de negociar sua paz. Exige que você reconheça que algumas estruturas precisam ser revistas. E isso não acontece de uma vez. É um processo de conscientização, de alinhamento, de coragem mansa. Coragem para dizer não quando necessário. Coragem para se retirar quando o peso é excessivo. Coragem para se respeitar sem se sentir culpado. Chega um momento em que a confusão deixa de ser apenas um incômodo silencioso e começa a se tornar um limite. Um ponto interno onde algo em você percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não é um surto, não é uma explosão. É uma consciência que amadurece, uma clareza que nasce do cansaço acumulado. Você começa a entender que não é só sobre descansar mais, mas sobre viver diferente. Não é só sobre aliviar a mente, mas sobre alinhar escolhas. Não é só sobre reduzir tarefas, mas sobre parar de se negociar. E esse momento é decisivo, porque aqui você pode escolher continuar cedendo ou começar a se posicionar. O confronto mais difícil não é com pessoas, é com a própria lógica que você construiu para sobreviver. A lógica de que você precisa aguentar tudo. A lógica de que se parar, algo vai desmoronar. A lógica de que se disser não, vai perder amor, respeito ou espaço. Essa lógica parece proteção, mas na prática é uma prisão. Uma prisão elegante, silenciosa, socialmente aceita. Você continua funcionando, mas já não se sente inteiro. Continua presente, mas não está em paz. E quando essa percepção chega, a confusão começa a perder força. Porque a mente confusa muitas vezes é fruto de uma vida desalinhada. E alinhamento exige coragem. É aqui que muita gente trava. Porque alinhar significa mexer em estruturas que estavam funcionando, ainda que às custas da sua saúde emocional. Significa rever acordos silenciosos. Significa encarar conversas adiadas. Significa aceitar que algumas relações só permaneciam intactas porque você se anulava. E isso dói. Dói admitir que parte do seu esgotamento vem de escolhas que você fez para ser aceito, para ser visto como bom, para ser reconhecido como equilibrado. Mas essa dor é diferente. Ela não paralisa, ela desperta. Ela não confunde, ela esclarece. Existe um medo muito comum nesse processo. O medo de se tornar alguém duro, frio, distante. Você começa a se perguntar se ao parar de ceder, vai perder sensibilidade. Se ao estabelecer limites, vai perder amor. Se ao se posicionar, vai se tornar alguém difícil de conviver. Mas esse medo nasce de uma confusão antiga. Confundir firmeza com agressividade. Confundir limite com rejeição. Confundir clareza com falta de empatia. Deus nunca chamou você para ser passivo, nem para ser áspero. Ele chama para ser íntegro, e integridade é quando o que você sente, pensa e faz caminham juntos. Isso traz paz, não paz frágil, mas paz sustentável. A mente começa a se libertar da confusão quando você para de viver em contradição interna. Quando você começa a respeitar aquilo que percebe. Quando você deixa de ignorar os sinais. Quando você aceita que nem todo desconforto precisa ser evitado. Alguns desconfortos precisam ser atravessados, porque evitá-los apenas adia o problema. A confusão mental diminui quando você para de fugir do que precisa ser resolvido. Porque fugir exige energia constante. Enfrentar exige coragem, mas depois devolve descanso.
Talvez você esteja evitando decisões importantes porque tem medo das consequências, medo do que vão pensar, medo de como vão reagir, medo de parecer egoísta, medo de decepcionar. Mas viver tentando controlar a reação dos outros é um peso impossível de sustentar. Você nunca terá domínio total sobre como as pessoas vão interpretar suas escolhas. E tentar viver assim mantém sua mente em estado permanente de alerta. Quando você entende isso, algo muda. Você percebe que sua responsabilidade não é agradar, é ser fiel à sua consciência diante de Deus. A confusão mental também começa a se dissolver quando você aprende a diferenciar responsabilidade de culpa. Responsabilidade é cuidar do que é seu. Culpa é carregar o que não te pertence. Durante muito tempo, você pode ter assumido pesos emocionais que não eram seus, emoções alheias, expectativas alheias, frustrações alheias, e isso esgota, porque você tenta resolver dores que não nasceram em você. Quando começa a devolver esses pesos, a mente sente alívio, não porque você se tornou indiferente, mas porque se tornou consciente. Existe um tipo de clareza que só vem quando você aceita perder algumas coisas para ganhar a si mesmo. Perder a imagem de sempre disponível. Perder o papel de salvador. Perder o controle sobre certas narrativas. Perder a aprovação automática. Isso parece perda no início, mas é libertação disfarçada, porque o que você ganha em troca é estabilidade interna. E estabilidade acalma a mente. Uma mente estável não vive pulando de pensamento em pensamento. Ela consegue descansar, mesmo em meio a desafios. A libertação da confusão não acontece quando tudo ao redor se organiza. Acontece quando algo dentro de você se firma. Quando você decide que sua paz não é negociável, que sua mente não é campo de batalha constante, que sua fé não é sustentada por esgotamento, mas por confiança. E essa decisão muda a forma como você se posiciona. Você fala com mais clareza, se cala com mais consciência, se afasta sem culpa quando necessário. Permanece sem se anular quando é saudável. Isso não elimina conflitos, mas muda sua relação com eles. Conflito deixa de ser ameaça e passa a ser consequência natural de viver em verdade. A mente confusa vive tentando prever tudo, antecipar tudo, controlar tudo. A mente alinhada aprende a confiar que você não precisa se explicar o tempo todo, que não precisa justificar cada limite, que não precisa se defender de toda crítica. Essa confiança não nasce da autossuficiência, nasce da fé. Fé de que Deus sustenta quem escolhe integridade. Fé de que Ele cuida das consequências quando você age com consciência limpa. Talvez você tenha vivido muito tempo em função do ambiente, sentindo o clima, ajustando o comportamento, medindo palavras. Isso cansa. E quando você para de fazer isso, sente medo no início. Um medo estranho, quase como se estivesse fazendo algo errado. Mas esse medo é apenas o sinal de que você está saindo de um padrão antigo, um padrão que te mantinha preso. E à medida que você persiste, a mente começa a se organizar. Pensamentos ficam mais claros, decisões ficam mais simples. A ansiedade diminui, não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. A libertação progressiva da mente também passa por aprender a se recolher, a parar sem se culpar, a ficar em silêncio sem se sentir improdutivo, a descansar sem se achar irresponsável. Uma mente sobrecarregada confunde descanso com fuga. Uma mente alinhada entende descanso como estratégia espiritual, estratégia emocional, estratégia de sobrevivência saudável. Quando você se permite esse recolhimento, percebe o quanto estava vivendo acelerado por dentro e o quanto isso te roubava clareza. Esse processo não é imediato, não acontece em um dia. É um caminho de pequenas decisões firmes, de pequenos não ditos com respeito,
de pequenas pausas assumidas com coragem, de pequenos ajustes que, somados, transformam a forma como você vive. E a cada ajuste, a confusão perde espaço, porque a confusão se alimenta da incoerência. E a coerência, mesmo que desconfortável no início, traz paz. Talvez algumas pessoas estranhem essa nova postura. Talvez algumas relações mudem. Talvez você sinta solidão em alguns momentos. Mas essa solidão é diferente. Não é vazia. É um espaço de reconstrução. Um espaço onde você começa a ouvir melhor a si mesmo e a Deus. Um espaço onde a mente desacelera e o coração encontra descanso. E isso vale o custo, porque permanecer inteiro vale mais do que permanecer cercado. Deus não quer apenas aliviar sua mente, Ele quer te conduzir a uma vida mais alinhada, uma vida onde você não precise se perder para manter tudo em ordem, onde você não precise se confundir para ser aceito, onde você não precise se esgotar para provar valor. Essa libertação começa dentro, começa quando você decide parar de ceder, não de forma dura, mas consciente. Não de forma impulsiva, mas firme, não contra pessoas, mas a favor da sua integridade. Quando a mente começa a se libertar da confusão, algo muito sutil acontece por dentro. Não é um alívio explosivo, não é uma mudança barulhenta. É uma quietude diferente, uma sensação de que mesmo que nem tudo esteja resolvido ao redor, algo se organizou dentro. Você percebe que ainda existem desafios, ainda existem decisões, ainda existem conversas difíceis pela frente, mas elas já não pesam do mesmo jeito. Porque agora você não está mais se abandonando para lidar com elas. Agora você está inteiro, e inteireza traz descanso. O descanso verdadeiro não nasce quando o ambiente fica perfeito. Ele nasce quando você para de se violentar emocionalmente para manter tudo funcionando. Quando você para de ceder ao que te esgota. Quando você aceita que não precisa carregar o mundo nas costas para ser fiel, responsável ou espiritual. Esse descanso começa na mente. E uma mente descansada volta a ouvir, volta a perceber direção. Volta a discernir o que é prioridade e o que é excesso. A confusão vai perdendo espaço, porque você já não vive reagindo a tudo. Você escolhe, e escolher devolve controle interno. Existe uma diferença profunda entre desistir e descansar. Desistir vem do esgotamento sem esperança. Descansar vem da confiança. Quando você descansa, não está fugindo das responsabilidades, está entregando o controle do que não depende só de você. Está reconhecendo limites, está aceitando que você é humano. E Deus honra isso, porque Ele nunca esperou que você fosse infinito, Ele esperou que você fosse dependente. Dependente no sentido mais saudável da palavra, consciente de que não dá para sustentar tudo sozinho. A mente confusa vive em alerta constante. A mente curada aprende a filtrar. Nem tudo entra, nem tudo exige resposta, nem tudo merece energia. Esse filtro não te torna frio, te torna sábio. Você começa a perceber que muitas das coisas que te roubavam paz não eram urgentes, apenas barulhentas. Não eram responsabilidades reais, apenas expectativas alheias. E quando você deixa de absorver tudo, sobra espaço. Espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para Deus agir sem competir com o ruído interno. A identidade também começa a se restaurar nesse processo. Porque enquanto você vivia cedendo demais, parte de quem você é ficava escondida. Você se moldava tanto que já não sabia onde terminava o outro e começava você. Agora, ao parar de se negociar, você começa a se reconhecer de novo. Não como alguém mais duro, mas como alguém mais consciente, mais firme, mais leve. Você entende que não precisa se distorcer para ser aceito. Que não precisa se diminuir para caber, que não precisa se esgotar para provar valor.
Essa restauração muda a forma como você se relaciona. Alguns vínculos se fortalecem, porque passam a se basear em respeito real, não em culpa. Outros se afastam, porque não encontram mais espaço para se sustentar à custa do seu silêncio. E isso dói, mas também liberta. Porque manter relações que exigem a sua anulação não é amor, é desgaste contínuo. A paz que nasce da integridade não é frágil. Ela não depende de aprovação constante. Ela se sustenta mesmo quando alguém não entende suas escolhas. Com o tempo, você percebe que sua mente já não corre como antes, que os pensamentos já não se atropelam o tempo todo, que as decisões já não parecem tão pesadas, que a ansiedade diminuiu. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. E alinhamento traz estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade mental. Essa estabilidade não te isola do mundo, ela te prepara para viver nele sem se perder. Deus se importa profundamente com esse processo, porque Ele não quer apenas te usar, Ele quer te guardar, guardar sua mente, guardar seu coração, guardar sua fé. Uma fé cansada não sustenta muito tempo. Uma fé descansada atravessa tempestades. E descanso não é ausência de desafios, é presença de Deus no meio deles. Quando você permite que Ele organize sua mente, você para de lutar batalhas internas desnecessárias. E essa economia de energia muda tudo. Talvez você ainda esteja no começo desse caminho. Talvez ainda existam resquícios de culpa por começar a se posicionar. Talvez ainda exista medo de como as pessoas vão reagir. Talvez ainda exista aquela velha sensação de que você deveria estar fazendo mais. Se isso estiver acontecendo, seja paciente consigo mesmo. Mudanças internas profundas não acontecem de uma vez. Elas se consolidam com o tempo, com prática, com decisões repetidas, com confiança construída dia após dia. A cura da mente não é apagar o passado, é aprender a não repetir os mesmos padrões. É reconhecer onde você se perdeu e escolher diferente. É entender que você não precisa mais viver em modo de sobrevivência emocional. Que você pode viver com clareza. Que você pode viver com paz. Que você pode viver sem confusão constante. Deus não te chamou para viver sobrecarregado por dentro. Ele te chamou para viver livre. Livre para dizer sim quando é saudável. Livre para dizer não quando é necessário. Livre para descansar sem culpa. Livre para confiar sem medo. Agora, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não apenas ouvir, mas se colocar diante de Deus com honestidade, sem máscaras, sem performance, sem força artificial, apenas você e Ele, do jeito que está agora, talvez com a mente cansada, talvez com o coração pesado, talvez com sentimentos confusos. Não esconda isso, Ele já vê, e Ele não se afasta por causa disso, Ele se aproxima. Pai, olha para essa mente que esteve sobrecarregada por tanto tempo. O Senhor conhece cada pensamento acelerado, cada noite mal dormida, cada decisão tomada no cansaço. O Senhor viu cada vez que essa pessoa cedeu além do limite por medo de decepcionar, por medo de perder, por medo de gerar conflito. O Senhor viu o esforço silencioso, o peso engolido, a exaustão escondida atrás de responsabilidade. Hoje nós te pedimos, traz clareza onde houve confusão, organiza onde houve excesso, acalma onde houve sobrecarga, toca essa mente que viveu em alerta constante, silencia os ruídos que não vêm de ti. Desfaz as mentiras que fizeram essa pessoa acreditar que precisava se esgotar para ser fiel, que precisava se anular para ser amada, que precisava carregar tudo para ser digna. Arranca a culpa que se instalou cada vez que ela tentou descansar. Cura essa confusão interna que drenou forças e roubou paz. Que a mente encontre descanso em ti. Pai, ensina essa pessoa a estabelecer limites sem medo, a dizer não sem se sentir egoísta,
a se retirar sem se sentir irresponsável. Dá discernimento para reconhecer o que é responsabilidade e o que é peso indevido. Dá coragem mansa para enfrentar conversas difíceis. Dá firmeza para sustentar decisões alinhadas com a consciência. Que ela não volte a se negociar. Que não volte a se abandonar para manter ambientes estáveis. Que não volte a sacrificar a própria saúde emocional em nome da aprovação alheia. Se existirem pensamentos repetitivos, trata agora. Se existir ansiedade acumulada, acalma agora. Se existir confusão entre fé e desempenho, traz verdade. Mostra que descansar também é ato de confiança. Que se recolher também é estratégia espiritual. Que cuidar da mente é responsabilidade, não fraqueza. Restaura a identidade que foi diluída no excesso de concessões. Relembra essa pessoa de quem ela é em ti, não do que esperam que ela seja. Que a partir de hoje, essa mente experimente uma paz diferente, não a paz frágil que depende do silêncio forçado, mas a paz que nasce da integridade, que ela consiga deitar a cabeça no travesseiro e sentir tranquilidade real. Não aquela construída à custa da própria dor, mas aquela que vem da consciência limpa. Que cada decisão futura seja guiada por clareza. Que cada limite seja sustentado por convicção. Que cada passo seja dado sem pressa, mas com confiança. Quando vierem críticas, dá estabilidade. Quando vierem reações inesperadas, dá serenidade. Quando vier solidão momentânea, lembra que o Senhor permanece. Que o medo de desagradar não seja maior do que o desejo de permanecer alinhado contigo. Que essa mente seja território de descanso. Que esse coração seja guardado. Que essa fé seja fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, não ignore. Escreve nos comentários: eu não vou mais ceder ao peso do esgotamento. Não como frase bonita, mas como decisão. Quando você declara aquilo que escolheu viver, sua mente começa a se alinhar com essa verdade. Curte esse vídeo para que mais pessoas que estão cansadas por dentro encontrem esse descanso. Compartilha com alguém que vive confuso, sobrecarregado, se anulando em silêncio. E se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua fé com mensagens que não apenas confrontam, mas também sustentam. Deus quer libertar sua mente da confusão. E essa libertação começa quando você para de ceder ao peso do esgotamento e decide viver alinhado, inteiro e em paz.